Muito bem, vamos lá. Estudo do livro Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografia do Chico. Nós vamos hoje para mais dois textos, né? Tragédia Oculta, texto número 25, e Assistência Espiritual, texto número 26. Então vamos lá eles. Lembrando, tá, pessoal, que a gente está aqui no... esse nosso livro são 35 mensagens. Nós estamos então na 25ª e 26ª. Então ficarão ali mais 10, pelo menos ali, para a gente poder retomar, né, a partir do ano que vem. Tragédia Oculta. Nos derradeiros anos da existência, meu velho amigo Edmundo Figueroa deixara-se absorver por incessante preocupação. Convencera-se da vizinhança da morte inelutável. Desejava conformar-se, mas doía-lhe fundo a ideia de ficarem a esposa e 2 filhas relegadas ao torvelino das lutas materiais. Acumulara fortuna sólida, esforçara-se anos e anos por amealhar recursos financeiros com vistas ao porvir. Conseguira vencer nesse capítulo da experiência terrestre. Entretanto, era demasiado sensível para manter-se calmo nas circunstâncias difíceis. Profundamente aferrado ao ambiente doméstico, não sabia como afastar-se da convivência familiar. A enfermidade longa dispusera-o a meditações graves e tristes. E, embora a companheira fosse pródiga de gentilezas, Figueroa permanecia intimamente exasperado. De quando em quando, o velho Noronha, veterano espiritista daquele remoto vilarejo nortista, vinha visitá-lo, interessado em esclarecê-lo. Edmundo, dizia solícito, você deve convencer-se de que a decadência orgânica é caminho indicado a todos nós deste mundo. Mais tarde ou mais cedo, precisamos desfazer laços, retificar atitudes espirituais. Que é o corpo senão a veste mutável da criatura imortal? Doente fitava-o atencioso e replicava firme. Compreendo a lei inelutável que nos rege os destinos. Entretanto, o pai dedicado não poderia abandonar o reduto doméstico sem resistência. Se somos compelidos à defesa contra os ladrões, por que não combater a morte? Não será ela, porventura, o derradeiro ladrão a roubar-nos a vida? Não duvido que as transformações constituam fatalidades necessárias. Todavia, mesmo em espírito, continuarei ao lado de minha mulher e das filhas. Noronha sorria e explicava situações de além-túmulo, consoante as experiências de várias sessões de intercâmbio com o invisível. Edmundo escutava e respondia. 2 opiniões conformam-me sobremaneira, mas de qualquer forma. Quando me desprender do corpo, velarei no ambiente doméstico, enquanto o Criador me renovar energias. Não me abandonarei ao desapego em circunstância alguma. O Noronha percebia que a conversa não deveria continuar naquele tom lúgubre, e ensaiava outros temas. Dona Rosalina, a esposa de Edmundo, relativamente moça ainda, aproximava-se e a conversa tornava-se menos triste. Falavam então de política, de costumes, de esperanças no futuro. Os cuidados da companheira, porém, não logravam dilatar a resistência orgânica do enfermo querido, e chegou o dia em que Edmundo Figueroa se transportou para outra margem da vida sem qualquer bagagem material, tal como viera ao encarnar. O quadro doméstico, nessa emergência dolorosa, não podia eximir-se aos gemidos, lágrimas, protestos de eterno amor e saudade eterna. As coroas preciosas que rodeavam o cadáver davam à cena triste tonalidade de apoteose fulgurante. Ninguém se referia a Edmundo senão com palavras santas e gestos solenes. Lembravam suas virtudes, os exemplos de carinho e solidariedade,
Até os velhos inimigos da política municipal descobriram-lhe qualidades superiores, até então ignoradas. Pouco depois dos funerais, Figueroa acordou tomado de surpresas angustiosas. Compreendeu sem dificuldade a transformação operada. Atingira outra modalidade da vida, a morte atirara-o a plagas diferentes, mas o apego ao lar era tamanho que não pôde ouvir amigos velhos e atentos à sua espera. A retina espiritual não conseguia fixar a nova paisagem afetiva. E como Deus permite experimentarmos nossos caprichos até o fim, desde que nosso impulso não afete a ordenação da obra divina, voltou Figueroa imediatamente ao ninho inesquecível. Espantado, surpreso, observou que ninguém dava conta de sua presença nos lugares queridos. Era noite. Sentou-se ao lado da esposa, que trajava então rigoroso luto, e fazia-lhe pedidos comoventes. Dona Rosalina, que tricotava tranquila, sentiu de repente a imaginação perturbada. Nada ouvia, mas sentia os pensamentos confusos, recordando o companheiro sob impulsos fortes. A certa altura, aumentaram as impressões psíquicas e ela gritou para o interior. Lirica, Lirica! Veio a filha mais velha, assustada, explicando-se a progenitora aflita. Estou a lembrar-me excessivamente do teu pai. Tenho medo, muito medo. Que será isso? E se Edmundo nos aparecesse? Que horror, mamãe! Bradou a moça, muito pálida. Tenho pavor do outro mundo. Aproximou-se o pai, cheio de saudade, e quando lhe tomou as mãos, esclarecendo que era o mesmo, que a morte do corpo não o transformara, a jovem alarmou-se e bradou. Sinto arrepios. Estamos sós nesse quarto. Vou chamar Titina e a empregada. Saiu a correr, a fim de buscar a irmã e a cozinheira, e as horas restantes da noite registraram cenas penosas no invisível e no visível. Figueroa desenvolveu o máximo esforço para acomodá-las devidamente, e, no entanto, cada gesto de carinho era retribuído com observações rudes e ingratas. Rezaram em voz alta, cantaram hinos religiosos. A criada chegou a tranquilizar a esposa, a patroa, asseverando que, se o patrão aparecesse, teria coragem de mandá-lo para o inferno, e essa declaração sossegou Dona Rosalina e as filhas, que se aquietaram devagarinho. Tão grande, todavia, foi o sofrimento moral de Edmundo, que o desventurado retirou-se a um recanto esquecido no quintal, para desabafar à vontade. A luta, porém, começara, e Figueroa não era espírito irresoluto. Longe de atender às inspirações que o bafejavam de mais alto, permaneceu firme no reduto doméstico. Dona Rosalina recorreu a missas, novenas e orações particulares. Contudo, cada noite lhe renovava os receios sem conta. Indignado com a situação, Edmundo insistiu energicamente, tentando senhorear o organismo da filha mais velha, ansioso de ministrar esclarecimentos à companheira. Mas a moça, exibindo singulares perturbações nervosas, apenas lhe assinalara a presença em gritos estentóricos. É meu pai, eu vou vê-lo. Ó Deus, tende piedade de nós. E olhar esgazeado de louca, prosseguia com acento impressionante. Ei-lo que chega, abraça-me, diz que não morreu. Tenho medo. De onde vens, papai? Não estar porventuras com Deus? Ah, eu morro, eu morro. Dona Rosalina, aterrada, chama o médico. Este ministra injeções violentas, aconselhando a internação em casa de saúde. Edmundo vê a oportunidade perdida, Nada mais conseguiu, senão prostrar a filhinha amada. A situação complica-se cada vez mais. O médico ativo passou a frequentar-lhe a casa e, quando soube que a viúva Figueroa era proprietária de algumas cenas de milhar de cruzeiros,
de algumas centenas de milhares de cruzeiros, passou a fazer-lhe a corte escandalosamente. Agravavam-se os padecimentos do atribulado Figueroa. À maneira do homem invisível de Wells, o mísero passava o tempo a gritar, gesticulando a esmo, sem que ninguém o notasse em casa. Observando que o segundo matrimônio de Dona Rosalina era fato a consumar-se em breves dias, acentuou-lhe a desesperação. Voltou novamente a influenciar a filha, obrigando-o então a recolher-se ao leito por mais de 2 meses. Nas primeiras crises nervosas, alarmara-se extremamente o coração materno. Dona Rosalina chamou o padre para exorcizar, e como não bastasse a providência, requisitou as doutrinações do Noronha. Quanto mais se multiplicavam tais medidas, pior se tornava Edmundo, premido de inenarráveis angústias. Chegado, porém, o dia das segundas núpcias da viúva Figueroa, meu velho amigo Cantidiano procurou-me com intimação afetuosa. Humberto, providenciemos hoje nova situação para o Edmundo. Se as coisas continuarem no pé em que se encontram, não sei até onde poderá ir esse infeliz. Pus-me à sua disposição e acercamo-nos do velho companheiro. Depois de enorme esforço, conseguimos que o desventurado nos avisasse. Estava em condições de meter pena ao coração mais endurecido. Quando deu conosco, correu ansioso ao nosso encontro. Abraçado ao Cantidiano, seu antigo colega de letras primárias, desenrolou as desditas de 2 anos de incompreensão. O amigo escutou-o pacientemente e falou bem-humorado. Mas, afinal, o que quer você? Rosalina casar-se-á hoje pela 2ª vez. Suas filhas terão padrasto. Mas olha que há maridos e meninas sem número nessas condições. Sei bem, replicou Edmundo lacrimoso, mas a ingrata da minha mulher teve coragem de chamar o sacerdote para excomungar-me e até o Noronha, veja bem, o Noronha veio doutrinar-me a seu chamado. Poderá você compreender tudo isso? E notando o sorriso manso de Cantidiano, acrescentava, por que não se exorcizou o intruso, nem se doutrinou a Rosalina? O tratante é o diabo em pessoa e a minha mulher demonstrou coração endurecido e indiferente à minha dor. Ambos também são espíritos, e espíritos excessivamente perturbados. O companheiro abraçou-o e esclareceu. Resigne, Edmundo. A maioria dos nossos amados na terra não nos podem compreender, senão como fantasmas. Para eles, quem partiu pelo túnel da sepultura não ama, não vibra, não mais sente. Por enquanto, isso é fatalidade em nossos círculos evolutivos. Esperemos o crescimento mental das criaturas. É indispensável conformarmos-nos aos desígnios divinos. O interpelado meditou aquelas ponderações sensatas e indagou. Como esclarecer Rosalina e explicar às filhinhas que eu não morri? Que fazer para demonstrar minha repugnância ao deplorador que me invadiu a casa? Cantidiano estreitou-o mais carinhosamente nos braços acolhedores e respondeu. Sossega. Irás conosco a esferas diferentes, onde alcançarás trabalho redentor e vida nova. Quando os amados não nos podem entender, não seria justo recorrer à violência. É preciso entregá-los à vontade de Deus e partir em demanda de outros rumos. Seu apego ao lar resultou de louvável dedicação, que Deus abençoa. Sua casa, porém, não conseguiu continuar ao seu lado, após a morte do corpo. Dada essa impossibilidade, da qual não tens culpa, sua tarefa de esposo e pai está finda, para começar a de irmão, no amai-vos uns aos outros. Compreendeu? E para finalizar mais simplesmente, acrescentou sorrindo, a mulher, o médico e as filhas serão protegidos de Deus, esclarecidos pela vida
E, sobretudo, não se esqueças de que, hoje ou amanhã, eles serão igualmente fantasmas para os que ficarem no mundo. Pela primeira vez após a morte física, Edmundo Figueroa sorriu e, sem mais dizer, seguiu-nos resoluto. Então, Humberto de Campos, trazendo para nós aqui esse relato, né? Tragédia oculta, né? Então, bom dia, dona Miriam, bom dia, Marion. Então, aqui mais uma história, né? Que de tantas e tantas outras, né? Porque é bem interessante a gente perceber que Edmundo, ele era espírita. E ele já dizia, antes mesmo de desencarnar, que a sua ideia era continuar no lar. E que não teria essa história de desapego da parte dele. E isso causou tudo isso, né? A gente percebeu todas as reações que foram acontecendo em cadeia, né? Ele presente dentro da casa, provocando esse tumulto todo, tentando influenciar a filha para poder se comunicar com a esposa, e a filha acabou sofrendo esse transtorno psíquico, e depois veio o médico acabou se envolvendo com a família, ambicionando a herança que a mulher tinha, né, o patrimônio que ela tinha acumulado, e depois a filha sendo internada, e 2 anos nessa tragédia toda, né, 2 anos nesse tormento todo. Então a ideia é louvável, né, a proposta dele era uma proposta de proteção, né, de estar junto da família, de auxiliar, sempre que possível e tudo mais, dentro daquela ideia, né, que muitas vezes, nós temos até uma mensagem, um artigo, na verdade, que Kardec publica na Revista Espírita. Ele falava sobre uma família, era esposa com 2 ou 3 filhos pequenos, e toda semana, durante o Evangelho no Lar, o esposo se manifestava, né? O então esposo se manifestava através da mediunidade de uma das crianças, de um dos filhos, né? E ele então passava orientações para a família, inclusive chamando a atenção dos filhos sobre o comportamento, sobre a dedicação na escola, aquela coisa toda, e ficava o tempo todo ali dando com uma presença ativa, e Kardec louvava isso. Kardec colocava essa relação que aquela família tinha com o desencarnado de uma forma muito proveitosa, né? Então, assim, essa ideia do espírito desencarnar e continuar presente na família, talvez seja o desejo de todos nós. A partir do momento em que nós desconhecemos a realidade da vida espiritual. Então, quer dizer, o espírito morre, no momento em que ele chega ao mundo espiritual, morre no sentido de desencarnar, né? Mas eu falo morre porque é a visão que nós temos aqui do mundo físico. O indivíduo morre, desperta no mundo espiritual e percebe que continua vivo, lembra da família e pelos vínculos mentais ele se estabelece junto àquele grupo, procurando ali, dependendo da forma, principalmente dependendo da forma como ele se relacionava com a família, com aquela ideia de proteção, muitas vezes com a ideia de querer dominar, com a ideia de possessão, de querer manter aquela família, de manter aquelas pessoas. E nós vamos lembrar disso de uma forma muito sutil e de uma forma muito natural com o André Luiz, quando ele relata para nós, lá em Nosso Lar, aquele momento em que ele desencarna, e uma das suas maiores angústias era exatamente poder voltar e encontrar a minha mulher, encontrar a minha casa, ver os meus filhos. Então ele ainda tinha essa ideia, né? Principalmente porque naquela época, né, em que ele desencarna, ali por volta de 1930 mais ou menos, era a ideia do homem mantenedor da família, né? Então quer dizer, ele era o chefe da família, ele era o mantenedor, ele era médico, tinha uma posição na sociedade, enquanto a família lhe pertencia. No mundo espiritual ele continuava alimentando essa ideia de que tudo aquilo pertencia a ele. E eis que surge então a grande frustração, quando ele percebe no mundo espiritual que a vida seguiu em frente, que a esposa acabou dando sequência na sua vida, uma mulher jovem, porque ele também era jovem, dando sequência na sua vida
Isso a gente deduz, né, pela idade dos filhos, né, que eram filhos ali por adolescentes, para jovens, né? Então dá para a gente ter uma ideia da faixa etária que André Luiz tinha. E isso concluindo também da mesma forma da esposa. Portanto, uma mulher jovem ainda acabou se envolvendo, contraindo um novo matrimônio, e André Luiz, quando ele tem contato com essa nova realidade, ele entra ali em profundo desequilíbrio. Até o momento em que, exatamente como Humberto de Campos traz para nós, aqui naquela expressão, ele diz, chegou a hora de você deixar de ser o esposo, deixar de ser pai e se tornar o irmão. E foi assim que André Luiz, depois se tornando aquele amigo da família, inclusive auxiliou, né, naquele que era o esposo, né, o segundo esposo daquela que foi a sua esposa, que se encontrava muito doente, ele então solicitava, né, o apoio, o auxílio para que depois ele seguisse ali a sua trajetória. Então a gente vai perceber assim que é uma situação natural quando nós chegamos ao mundo espiritual e vemos que nós ainda continuamos presentes, continuamos vivos e existindo, e temos a possibilidade de estar próximos da família. É natural essa aproximação. Porém, o que não se tem consciência é das consequências que isso pode trazer, tanto para o indivíduo, para o espírito, como também para a família, pela sua influência, pela sua presença. Mãe me lembrou, né? Tem uma amiga espírita que morre de medo dos espíritos andando pela casa, né? Então, quer dizer, o contato que nós temos com a doutrina espírita é um contato consolador, é um contato filosófico. Né? A maioria de nós não tem interesse em ter um contato experimental, né? De ver espírito, de falar com espírito. Né? Inclusive tem ali médiums que têm medo de espíritos. Mas não é o medo do espírito em si. São as experiências que a mediunidade pode gerar, porque nós sabemos que o fato de você ser médium é muito diferente de você ser um trabalhador da mediunidade. Porque você ser médium, nós vamos ter médium, pessoas que são espíritas ou não espíritas, e de que forma que essa pessoa se relaciona com a mediunidade. De repente pode ser uma relação muito traumática, com processos obsessivos, com impressões que são bastante impactantes. Né? Então, ser espírita significa você abraçar a filosofia, mas cada um tem ali a sua forma de se relacionar com essa realidade do mundo espiritual. Né? Então, aqui o que Humberto de Campos trouxe para nós nessa primeira mensagem, né, a tragédia oculta, mostra todas as consequências da influência do espírito. E quantas famílias, quantos e quantos indivíduos acabam vivendo esse trauma, essas dificuldades todas. Um outro relato que nós tivemos também foi, né, bom dia, abraço, foi no livro Memórias de um Suicida, quando então Camilo, né, se encontrava no hospital Maria de Nazaré e ali ele viu Jerônimo, se eu não me engano o nome do personagem. Ele então, como paciente, como suicida, ele desejava intensamente ver a família. E se tornou para ele uma obsessão. Até que o diretor do hospital permitiu então que ele visitasse, fizesse uma visita naturalmente assistida, acompanhado por trabalhadores, mas que ele fosse então encontrar a realidade da família aqui no mundo físico. Ele vivia na cidade do Porto, a gente lembra, né? Toda a história aconteceu naquela região de Portugal. Né, embora algumas excursões foram realizadas, né, aqui no Brasil, mas a história toda ela acontece lá na cidade do Porto. E ali ele encontra, né, a esposa aliciando a própria filha na prostituição, o filho acabando em se envolvendo no crime, e tudo isso como consequência do seu suicídio. Porque a família desamparada, a mulher que vivia, a esposa, né, que vivia desfrutando da posição social, né, e de repente ela se vê obrigada a ganhar a vida ali no trabalho, né, porque ele próprio acabou fracassando, infelizmente. Né? Tem mesmo, Marion, que legal. Né? Então ele acabou fracassando ali nos empreendimentos dele, o que levou ao suicídio. Então tudo isso acabou vindo como consequência, e depois dele insistindo em estar próximo da família, ele acaba se desequilibrando mais ainda, a sua condição foi muito grave.
porque ele viu tudo aquilo que aconteceu por sua causa. E ali várias histórias foram acontecendo, né? Então, a gente percebe assim que estar no mundo espiritual é uma preocupação muito grande para o espírito, mas ao mesmo tempo também essa preocupação se transforma em desequilíbrio, e esse desequilíbrio se transforma em problema que acaba sendo gerado. A gente vai lembrar de Maria João de Deus. A mãe do Chico, quando ela desencarna com muita dificuldade, eram 8 filhos, se eu não me engano. Imagina uma mãe desencarnando, jovem, vendo filhos ainda, crianças, e ela tendo que deixar todos para trás, até o momento em que ela chega no mundo espiritual, se reequilibra e depois volta e traz aquela história que nós acompanhamos quando o Chico, então, estava ali junto da mãe. Então, quantos são os espíritos que conseguem ter esse equilíbrio e depois participar da família com segurança, para ele próprio e para a própria família, sendo realmente um amigo agora? E quantos são aqueles que, sem terem ainda esse entendimento da realidade espiritual, acabam se mantendo presos na ideia materialista, fazendo com que a sua presença se transforme naquele transtorno todo, né? Não era. Ele era um homem comum, ele era um mercador, como se fosse um caixeiro viajante, o Brasil, e ele era um homem ambicioso, ele tinha ali, né, ele queria lucrar, por exemplo, com aquilo que o Chico fazia, né, os irmãos também não se interessavam por essa questão espiritual. Então ele era uma pessoa comum, né, assim, nem espiritualizada, nem uma pessoa má, apenas uma pessoa que vivia os interesses da vida, né? Exatamente, a mãe me colocou lá em cima, né, uma amiga em que o parceiro acabou de partir, estava brigando com a mãe dele para que o corpo fosse deixado aqui em São Paulo, dizendo que a família dele não merecia ter o corpo dele próximo, por não ter participado da vida dele, né? Falei para ela deixar a família levar o corpo, né, porque eles tinham uma dor que só poderia ser amenizada fazendo isso, e que ela, como viveu próximo, né, cultivou lembranças, né, e que isso e as orações sempre o deixaram próximo, né? E algo que a gente vê também, né, Marion, a ideia da posse material do corpo, né, quer dizer, brigar pelo corpo, né? Então, a gente vê a necessidade que as pessoas ainda têm de ter o contato com o espírito que desencarna com a matéria dele, aquela história que a gente conversou na época dos dias de finados, né? Quando falava sobre as pessoas visitando os cemitérios, estando próximos dos seus desencarnados através do túmulo. Então ainda temos essa necessidade de materializar a nossa fé, de materializar os nossos sentimentos, né? Então quer dizer, né, olha, quer levar o corpo? Faz o favor, né? Vai, cuida, fica com Deus, né? Que eu fico com o espírito. Então assim, a gente percebe que é assim que a gente ainda tem essa relação complicada. Eu falo a gente no sentido como nós ainda seres encarnados, né? Mesmo ainda no sentido, mesmo ainda pensando em sermos espíritas. Porque quantos são aqueles que são espíritas e sofrem muito? Porque viver a teoria é uma coisa, você viver a prática é outra. E quando se fala em perda, ela é sempre muito dolorosa para todos nós. Mesmo que nós tenhamos o entendimento, mesmo que nós tenhamos a compreensão, né? Então, Dudu lembrou aqui então, né, falando do pai do Chico. Então, ele é uma pessoa comum, não tinha nada não tinha tantas virtudes, mas também não tinha tantos defeitos, era apenas uma pessoa simples na sua forma de viver, né? Então, essa história então que nós vimos, né, aqui do Tragédia Oculta, quantas situações surgiram pelo fato do Espírito tentar ajudar. E nós temos aquela passagem do Evangelho que Jesus diz, né, que deixar os mortos cuidar dos mortos, né, que fala exatamente sobre isso, né, que os espíritos sigam a sua trajetória, né, que nós encarnados também contribuamos para isso, né, porque a gente vai lembrar sempre que a postura que nós temos aqui, e nós vimos isso, né, na história do Chico, falando dele, né, na história do Chico, naquele contato que ele teve com várias famílias que foram até lá para buscar esse consolo, esse entendimento,
Quantas famílias iam com tamanho sofrimento que acabavam perturbando o espírito. Então, assim, o espírito ficava perturbado por causa do desequilíbrio da família. Muitas vezes a família se desequilibrava por causa do desequilíbrio do espírito. Então, assim, nós percebemos que a falta de entendimento sobre a nossa realidade espiritual e o entendimento sobre a verdadeira dinâmica da vida, que é a nossa evolução, são as encarnações, as desencarnações, as experiências que nós vivemos, esse trânsito contínuo entre as duas dimensões. Quer dizer, quando nós temos esse entendimento, nós passamos a viver com muito mais liberdade e muito mais tranquilidade. Mas enquanto nós não compreendemos, nós continuamos vivendo dentro daquilo que para nós é a única realidade, que é a realidade da vida material. Então, mesmo o espírito estando desencarnado, a sua realidade na sua mente é a realidade do mundo material. É o apego, o personalismo, são os interesses, tudo isso ainda faz com que ele se sinta muito preso dentro dessa realidade, né? A madrasta, né, teve essa história também da madrasta, depois teve a história de uma outra também que chegou, né, se eu não me engano foi uma tia, me parece, né, que juntou todo mundo, não me recordo. Mas aí juntou todos os filhos, fez tudo aquilo que a gente conhece, né? Então, várias e várias situações que vão acontecendo no decorrer da nossa vida por falta dessa compreensão. Quando minha mãe partiu, eu fui tão insana, né, que chegou uma mensagem que fazia uma advertência que eu estava atrapalhando a evolução dela, né? Olha só. Acontece, né? A gente não tem esse entendimento, né? A madrinha e depois a madrasta, né? Odélia que juntou todo, né? Isso, então foi a sequência, né, Miriam? Então a gente teve ali, né, a mãe desencarna, vem aquela que era a madrinha, né, primeiro, e depois veio a madrasta que cuidou de todo mundo, né? Ah, foi? Tá afiado, hein? Tá bom. Então, assim, a gente vê assim que, inclusive foi anunciado pela própria Maria João de Deus, que viria um anjo para cuidar deles, né? Que aí então veio a madrasta. Então, assim, é essa história, né, que a gente acompanha e todas as tragédias que vão acontecendo, vai com Deus, André, né, todas as tragédias que vão acontecendo pelo mundo afora, e vamos lembrando, toda vez que eu falo para vocês aqui sobre aquilo que a doutrina espírita nos ensina, sobre essa realidade da vida material e as dificuldades que nós vamos encontrando, a minha mente sempre se projeta lá para a Ásia, para o Oriente Médio, para a Europa, quando nós vamos encontrar pessoas também vivendo as suas experiências, lidando com encarnação e desencarnação, e os espíritos que sofrem também por não compreenderem essa realidade. A gente vai encontrar, por exemplo, lá num pequeno vilarejo, lá no interior do Afeganistão, uma pessoa que desencarna, que não consegue se desprender da família, que se faz presente, que atormenta os encarnados, ou então os encarnados que não conseguem se liberar daquele sentimento de apego e acabam atrapalhando o espírito também. Então, essa é uma realidade do nosso planeta. E isso faz com que nós, projetando o nosso entendimento sobre... Sim, eu penso, a referência que eu tenho, Marion, ou Jerusa, ela é assim que eu penso numa proporção planetária. Eu não penso assim em nós, no centro espírita, porque quando nós falamos do papel da doutrina espírita como transformadora do nosso mundo, eu penso nela atingindo todas as pessoas. Que a doutrina espírita não veio para os espíritas, porque esse que é o nosso entendimento, né? Cada um tem a sua religião, né? O católico é católico, o evangélico é evangélico, o budista, muçulmano, o judeu e por aí vai. Na verdade, a doutrina veio mostrar uma realidade para todos nós. E quando nós não temos essa compreensão, nós vivemos com muito mais dificuldade. Nós temos muito mais dificuldade de lidar com essas mudanças, com essas transformações que vão acontecendo. Então eu vejo esses pequenos vilarejos pelo mundo afora e vemos ainda quanto sofrimento acontece por causa da falta de entendimento de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, né?
A Angelina colocou, né, no período de pandemia, né, foi um aprendizado para muitas famílias, né, não poder sepultar, né, o ente querido, né, familiar querido, né. Pois é, a gente inclusive teve aqui, né, Angelina, né, o Dudu trouxe para nós uma psicografia de um irmão que participava aqui do nosso trabalho e que ele foi vítima da pandemia, né, e ele falava exatamente isso, porque não era somente, esse foi o grande aprendizado para nós. Enquanto tudo aquilo acontecia e nós observávamos nos meios de comunicação quantas famílias sofriam porque não podiam sepultar o seu ente querido, o espírito que veio aqui trazer para nós o seu depoimento dizia que ele também sofria porque ninguém da família estava perto dele. Que ele tinha planejado toda a forma de desencarnar, onde seria sepultado, e de repente era aquele corpo jogado naquele corredor do hospital, sem ninguém por perto. E aí ele veio trazer esse relato para nós. Eu lembro assim, pois é, Dudu. Então foi assim, foi bem na época, bem no auge da pandemia, que a gente estava vendo nos meios de comunicação, assim, aqueles containers frigoríficos, que estavam guardando cadáveres, que a família não podia, que era cemitério sem aquelas várias covas sendo abertas e tudo mais. E esse espírito veio trazer essa mensagem para nós. Para falar assim, o quanto foi sofrido para ele desencarnar nessas condições, sem ter tido a oportunidade dele também se despedir da família. De ter aquele momento dele de despedida, de saudade que ficaria e tudo mais. Ele simplesmente ficou isolado e ele teve que conviver com isso. Né? Então, como isso foi difícil, né? O Brás lembrou, me lembra o choque que André Luiz levou a primeira vez que visitou lá. Comentei isso agora há pouco, Brás. Né? Como foi difícil para ele também. Né? Estou vendo que os católicos estão muito propensos a entrar na era do espírito na frente de todas as religiões, né? Pois é, porque o que Kardec dizia, a gente vai ter oportunidade de estudar isso, se Deus quiser, porque são algumas edições ainda para frente, né, se eu não me engano, 1865, nós estamos agora em maio de 1862, tem mais 3 anos de revista espírita pela frente ainda. Mas Kardec ele vai abordar isso com muita profundidade, para falar para nós qual é o real papel do Espiritismo. Né? E numa das passagens, né, só para a gente já trazendo para nós esse entendimento, numa das passagens ele diz assim que a doutrina espírita ela não é uma religião concorrente. O papel dela é dizer para você que você é um espírito imortal, que você vai desencarnar e você vai continuar no mundo espiritual ativo, se desenvolvendo, se esclarecendo, depois você volta para o mundo físico através da reencarnação, que provas e expiações fazem parte das programações que cada um de nós tem, e que não importa a religião que você tenha, porque a sua religião é a forma como você se relaciona com Deus. E isso não muda a realidade de você ser um espírito. E ele dizia também que tanto é assim que na própria sociedade parisiense havia médiuns muçulmanos, médiuns católicos, que não tinha preocupação de ficar querendo converter as pessoas. Por isso o papel relevante do Espiritismo como uma doutrina, como uma filosofia. E aqui no Brasil nós acabamos transformando a doutrina, até por uma questão cultural, nós transformamos numa religião. E sendo uma religião, ela se torna concorrente. Mas a doutrina não tem por que concorrer com os outros. Porque ela não veio trazer para você uma doutrina dogmática. Ela veio te falar quem você é, o que você é e qual é o seu destino. Agora, se você quiser se relacionar com Deus dentro da sua cultura, dentro daquilo que te faz sentir bem, faça isso, mas não esqueça que você é esse espírito, né? Então esse é o papel dela. Só que nós acabamos perdendo um pouco desse foco filosófico e acabamos desenvolvendo mais esse viés religioso.
transformando a doutrina espírita numa religião dogmática, numa religião ritualística. Quer dizer, virou uma outra religião e nós perdemos a essência do que realmente é ser espírita. E quando isso for retomado, as religiões passarão a se desenvolver, tendo esse entendimento do qual é exatamente o papel de cada uma delas na educação do espírito. E não essa briga de clientela, né, para saber quem tem mais, quem tem menos. Aquele padre aqui em Brasília, né, que recebeu o espírito de um bispo, estiveram comigo no lar de criança, né? Mas eu não sei, Brasa, a gente tem muitos padres, muitos sacerdotes que eles não são oficialmente da Igreja Católica, até porque não poderia ser, tendo esse tipo de comportamento, né? Então nós temos muitas pessoas que eram religiosas ou que são de outras igrejas e tudo mais, que se colocam como padres, mas eles vivenciam aquilo que de uma forma diferente que eles têm, né? Então não é assim, você é porque a gente já ouviu muito isso, né? Um padre que é médium, aí você vai perceber, ele não é católico, ele não é da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então ele não tem autorização para essa prática. Então ele acaba se colocando como padre dentro de uma igreja que às vezes até ele mesmo criou, né? Então tudo isso acontece. Em algumas religiões, somente os iniciados tinham acesso à doutrina do amor, né? Jesus veio para nos lembrar disso, né? E o Espiritismo veio abrir esse conhecimento para todos, né? Então, trazer para nós essa visão, essa nova visão sobre a realidade do mundo espiritual. Muito bem, vamos lá. Só pegando aqui então esse tempo que nos resta, vamos para esse próximo assistência espiritual, é a nossa próxima mensagem. E ela diz assim, vamos lá. O Dudu colocou primeiro, né? Trouxe para nós aqui, obrigado amigos. Então antes, vamos aqui. O Espiritismo veio a esse orbe para tentar concluir decisões que ainda esses espíritos espíritas ainda não conseguem concluir de forma reta as suas provas escritas na sua história espiritual, levando ainda nas suas vidas sucessivas tantos erros morais que os privam de retornarem melhores ao seu lugar quando de suas novas vidas reencarnatórias, né? Então, veio trazer, obrigado amigos, veio trazer esse entendimento, né, dessas tantas idas e vindas entre mundo físico e mundo espiritual. Muitas vezes nós retornamos ao mundo espiritual com dificuldades, voltamos para cá trazendo essas pendências, e aí então nós nos esclarecemos dentro da filosofia espírita. E aí o nosso retorno passa a ter ali um entendimento diferente. No momento em que nós temos esse esclarecimento, nós voltamos ao mundo espiritual de uma forma diferente, apesar de ainda trazer dificuldades, né, como nós vimos na história relatada aqui por Humberto de Campos. Então, mesmo tendo o entendimento espírita, o apego ainda é muito grande, mas é o início da educação, do processo de educação que esse espírito está vivenciando. Né? Então, um dia todos nós teremos essa facilidade. E será, esperamos, né, nesse período em que o mundo regenerado se estabelecer. Falangeiros de Bezerra, né? Obrigado, amigos. Então, é o que nós esperamos desse mundo regenerado, né? Que todos nós tenhamos essa relação aberta, essa relação direta com o mundo espiritual a partir do entendimento que nós temos. Né? De pegarmos, por exemplo, esses tantos trabalhadores, como esses amigos falangeiros, né, que estão aqui próximos, e percebendo que o nosso entendimento enquanto sociedade terrena sobre essa relação com o mundo espiritual é um entendimento claro, uma relação saudável, é uma relação que nos motiva cada vez mais a crescermos, sem ficarmos presos nessas amarras dos atrasos que nós ainda criamos, né? Porque as nossas reencarnações, sendo reencarnações baseadas em expiações, em provas, sim, mas muitas expiações, que significa sempre ter que corrigir coisas erradas do passado. Corrigindo, mas ao mesmo tempo gerando novos equívocos. Então a gente fica nesse ciclo de sofrimento, né, preso, né, nesse círculo vicioso
preso de criando situações, resolvendo situações, criando novas situações e resolvendo outras. No momento em que nós nos libertarmos e passarmos a viver nesse círculo virtuoso, aí então nós não temos mais por que olhar para trás e passaremos a viver de um modo produtivo e evolutivo continuamente. E essa é a proposta que a doutrina espírita tem. E vai chegar. Né? Nós estamos vivendo essa experiência, percebendo o estabelecimento dessa filosofia aqui no nosso mundo. Apesar dela já ter mais de 1,5 séculos de existência aqui no nosso mundo, dessa forma organizada que Kardec nos apresentou, nós fazemos parte dessa geração inicial que está trabalhando para isso também. Né? E para isso, quer dizer, não somente para nós, mas ajudando na transformação do nosso mundo. Né? Que todos possamos viver o desprendimento de uma forma mais ampla, vivendo fraternidade, a empatia, né? Exatamente isso. É sim, Brás. A nossa sociedade planetária ainda é um jardim de infância, né? Espíritos muito jovens ainda, né? A prova é longa, o caminho será sempre pedregoso, enquanto a guerra individual de cada um não cessar. Né? Essa guerra íntima que nós trazemos, né? do egoísmo, do orgulho, dos medos, das culpas. O dia que o espírito se apaziguar, em que essa paz se estabelecer, nós naturalmente também exteriorizaremos isso para o nosso mundo. Né? E todos os conflitos que hoje nós encontramos nas relações interpessoais, nas relações humanas que vão se estendendo, até nessas guerras entre nações, porque aquilo que se reflete em destruição, bombas caindo, tiros sendo disparados, na verdade é reflexo daquilo que cada um vive dentro de si. A pessoa está armada espiritualmente para isso. E quando se junta nesse grande grupo, em que todos estão com esse mesmo estado de espírito, nós vemos isso explodindo para todos os lados, afetando a todas as pessoas. Então, realmente, né, nós precisamos desse momento de paz interior para poder fazer com que o nosso mundo vivencie também essa paz. E por isso a gente percebe, né, até com... poderia até com, eu não diria com pessimismo, mas com pesar, o quanto ainda é difícil para nós alcançarmos esse estado de espírito. Né? O como é difícil ainda nós tentarmos ver no nosso mundo quanto tempo isso vai demorar para acabar. Mas infelizmente a gente vai sofrer um pouco ainda. Sofrer porque nós mesmos criaremos esse sofrimento, né? Infelizmente. Mas vamos lá, né? Guerra bélica mais a sombra da fome, né? Tudo isso são consequências naturais dessas dificuldades que nós vivemos. Mas é isso, né? Então, meus amigos, aqui nós temos então nessa outra mensagem, não vou nem começar agora, porque era uma mensagem que merece aqui a nossa atenção, com cuidado, né? Mas a gente já vai tendo então, com esses textos que vão sendo trazidos por Humberto de Campos, como no caso dessa tragédia oculta, geralmente Humberto de Campos ele relata nas suas histórias, nessas que nós estamos acompanhando aqui nesse livro, as histórias dos encarnados, né? Que depois acabam culminando no mundo espiritual. Essa daqui é o contrário. Essa daqui logo no início, ele já coloca nos derradeiros anos da existência. Então nós, falando aqui sobre Edmundo Figueroa, então logo no início ele já começa a trazer para nós a ideia, né, como se fosse o filme Ghost, né? Que logo no começo o personagem, né, o protagonista desencarna, e aí então a vida dele, toda a história contada, a partir da sua desencarnação. E aqui nós vemos a história do Edmundo também dessa mesma forma. Ele desencarnando, tendo ali uma vida em que ele conseguiu acumular um bom patrimônio, teve ali a esposa, teve 2 filhas e tudo mais, mas a vida estava mostrando que o seu tempo existencial aqui no planeta, na parte material pelo menos, já estava ali chegando no final. Né? Então, ele sofria muito por isso.
Mas aqui, pelo que a gente viu, só para a gente poder entender aqui, o Figueroa, ele não era espírita, era o amigo dele que era, né? Que era aqui o Noronha, veterano espiritista daquele remoto vilarejo nortista, né? Lá no norte do Brasil. Então, o Figueroa trazia essa visão, o Noronha trazia para ele essas orientações, esses aconselhamentos a respeito desse momento final, e inclusive falando aqui, né, que você deve convencer-se de que a decadência orgânica é o caminho indicado a nós todos neste mundo. Mais tarde ou mais cedo precisamos desfazer laços, retificar atitudes espirituais. Né? E aí então o doente aqui falava sobre essa lei inelutável, né, que rege os destinos. Mas ele coloca, né? Entretanto, o pai dedicado não poderia abandonar o reduto doméstico sem resistência. Então ele já colocava, né, ele já demonstrava que ele brigaria contra a morte, contra esse grande ladrão de vida que ele dizia aqui, né? Então, meus amigos, essa foi a história de Edmundo Figueroa, né? Vimos aqui o sofrimento que ele vivenciou e o sofrimento que ele também causou, e depois a gente vai ter a história, então, que se desenrola ali com a família, né? Sendo construída ali novas experiências, a esposa, novo casamento, que aí então, a cada um segundo as suas obras, né? Então, tanto a esposa, como o novo marido, como as filhas, cada um ali vai viver as suas próprias experiências. Mas é isso, meus amigos, não vou nem estender mais aqui para a gente não iniciar aqui